Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da reforma do ensino médio. Eu converso com a Cláudia Coutinho, que é presidente do Instituto Singularidades, ex-diretora de educação do Banco Mundial. Cláudia, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui novamente. Pois é, em meio a muita polêmica, discussão, divergência, nós tivemos, na verdade, a aprovação da reforma do ensino médio, né? Porque houve tentativa de implementação, ela começou, não estava dando resultado, o atual governo suspendeu e aí partiu para a discussão no Congresso e havia divergência em relação às horas, em relação a disciplinas obrigatórias, para isso que vai ter um direcionamento do ensino médio de acordo com os interesses dos alunos e também cursos profissionalizantes. Eu queria que você explicasse, porque se prevê, por exemplo, 2.400 horas, disciplinas obrigatórias, 600 optativas, isso no normal, né, sem ser profissional, o curso técnico. O que isso significa em relação à situação atual? Então vamos lá, eu acho que precisamos, Denise, dar um passo atrás para entender o que nós tínhamos. Ao contrário dos países que têm bons sistemas educacionais, o Brasil tinha, até 2017, 13 matérias exprimidas em 4 horas de aula. Isso não leva a aprendizagem nenhuma, a gente vê um verniz de cada uma e não aprende. Tanto que a nota do ensino médio, que é dada pelo IDEB, estava estagnada em 3,5 numa escala de 0 a 10. Quer dizer, nós fomos reprovados no ensino médio. E a gente se saía muito mal no PISA. A partir de 2012, mais ou menos, começaram a discutir, vamos fazer um novo ensino médio. Então, diferentes governos, com diferentes visões de mundo, continuaram no processo de construção de um novo ensino médio, um pouco mais parecido com o que fazem os países que têm bons sistemas educacionais, que é não ter só 4 horas, ter de início 5 e caminhando para o ensino de tempo integral, que o Brasil está super atrasado em fazer o que os outros países fazem, que é de 7 a 9 horas de aula. E até do bom modelo que nós temos no Brasil, que é Pernambuco, que praticamente todas as escolas de ensino médio estão em tempo integral e não por acaso é o melhor ensino médio brasileiro. Tudo isso para dizer que nós temos um desafio que foi endereçado pelo novo ensino médio, só que é bom lembrar, né, quem nos assiste, é importante que lembre, que a implementação ia começar em 2020 e veio a pandemia. Veio a pandemia e veio também, depois, com 2 anos de escolas fechadas, um governo que pouco deu atenção à educação básica. Quer dizer, o governo anterior, na educação básica, falava que era a mais importante, mas deu mais importância às guerras ideológicas com as universidades. Quando chega esse governo, ele constatou o seguinte, que tentaram fazer o ensino médio, sim, foram 3 anos de implantação, algumas coisas avançaram, alguns estados avançaram, os outros não, porque não houve nenhuma atitude de coordenação desse esforço de implementação, que é uma implementação complexa. Como é que eu organizo essa área de flexibilidade, essas áreas de aperfeiçoamento que nos outros países são oferecidas? Agora vai continuar complicado, né, Cláudia? Mesmo definindo, e eles esperam que esse projeto seja aprovado do Senado, porque houve consenso na Câmara, aprovado até o final desse semestre, para que as escolas se preparem no ano que vem comece a valer. Isso. Agora, quem já está no ensino médio, quem passou por todas essas mudanças, a parada da implementação, como é que vai ficar? E o Enem deste ano vai ser com base naquela reforma anterior. Isso. E aí, como é que fica a situação dos estudantes? Em primeiro lugar, não é que parou a implementação, parou o calendário de implementação. O governo fez um freio de arrumação, que eu preferia que se fizesse de maneira infralegal, que a gente ganharia tempo, mas tudo bem, decidiu fazer por projeto de lei. E enquanto isso, continuou a implementação. Eu acompanho praticamente todos os governos estaduais, que é onde estão, é nas redes estaduais que estão a maior parte dos estudantes. A educação básica é onde estão 84% dos alunos brasileiros, pública, né?
Então, foi importante olhar para o que estava acontecendo. Tinha estados como o Rio Grande do Sul que estavam com 28 itinerários formativos, isso é muito difícil de lidar, é um exagero. Tinha estados como o Paraná com 4 itinerários, é mais fácil. Itinerários são as matérias optativas. Não é as matérias, é a área de aperfeiçoamento que o estudante escolhe. Lá tem um conjunto de matérias. O que eu gostei... E aí os estados vão oferecer aquele conjunto, os grupos seriam os itinerários diferentes, isso? E o que eu gostei no projeto de lei aprovado é que agora definiram as 4 áreas de conhecimento e os itinerários vão se inspirar nessas 4 áreas, em uma ou até em 2 áreas de aperfeiçoamento. Isso vai fazer com que haja mais conexão para aqueles que não optaram para o ensino técnico, com as matérias gerais. Então, o aluno recebe as 13 matérias durante uma parte do tempo e na complementação ele se aprofunda em algumas delas. Então, não é que vai ter aula de uma coisa muito exótica ou diferente, é em algumas das áreas de conhecimento. É que alguns estados tinham uma divergência, inventando muitas matérias. Agora, por que dessa polêmica toda em relação à definição das matérias, carga horária e uma outra coisa é o próprio ensino técnico? Bom, o porquê é que eu acho que há uma preocupação por parte dos professores de perder carga horária. Acho que, no fundo é isso. Quando eles tinham 13 matérias em 4 horas e não aprendiam um verniz de cada coisa, os professores se sentiam mais seguros com relação à carga horária. Quando a gente começa a fazer o que fazem os outros países, que é ter áreas de aprofundamento, que são esses itinerários formativos, há professores que se preocupam. Será que vai ter demanda por sociologia? Sim, porque há uma área de aperfeiçoamento que é em humanidades. Então, e no mundo... E já houve isso no passado. Já houve tinha formação. isso. Você escolhia biológicas, exatas, humanas e ainda tem essas áreas de interesse. E ainda, no fundo, aquele modelo funcionava melhor. O Brasil abandonou essa trajetória com uma fantasia de que em 4 horas a gente podia oferecer todas elas e não funciona, porque em tempos em que a gente compete com a inteligência artificial, em que você imaginar que despejar conhecimento na cabeça do aluno sem ensiná-lo a pensar cientificamente, a pensar matematicamente, a pensar historicamente, ele vai ser substituído por máquina. Aprofundar o conhecimento. Agora, isso tem que vir junto com a qualidade de ensino também, não é, Cláudia? Sem Porque dúvida. A gente vê o aluno que não aprende matemática, não aprende português, não aprende o básico, uma coisa assim, de idioma se tentou colocar o espanhol também, mas o inglês o aluno não aprende, mesmo pegando vários anos, ele sai não falando nada. Né? Isso quer dizer que nós vamos ter que trabalhar ao mesmo tempo. Em educação, as mudanças não têm bala de prata, você tem que ter uma mudança sistêmica. Você tem que passar para tempo integral, avançar no ensino médio, mas melhorando o ensino fundamental ao mesmo tempo e, sobretudo, valorizando o professor e formando o professor para esse desafio. Não vai ser fácil, mas nós não podemos pensar pequeno, Denise. Nós somos a 9ª economia em termos de PIB. Nós até metodologia de ensino para o professor, né? Para o professor. E o Brasil tem a mania de formar professor ou por EAD, 7 em cada 10 são formados por EAD, ou nas federais e estaduais, sem diálogo entre teoria e prática. Formar professor é formar para uma profissão complexa, não é só teoria. Cláudia, nós temos só um minuto, eu queria saber do curso técnico, como é que fica nesse processo? Olha, eu achei que um dos avanços dessa versão nova do projeto de lei que foi votado na Câmara foi justamente dar menos horas de formação geral para o ensino técnico, porque formar, por exemplo, um técnico em enfermagem não dá com uma carga horária tão restrita, porque ele tem que fazer todas as disciplinas. Eu acho que foi sensato, espero que o Senado aperfeiçoe ainda mais, mas eu acho que foi um grande avanço. Eu agradeço muito a participação da Cláudia Costin, que é presidente do Instituto Singularidades. Cláudia, obrigada. Boa noite. Eu é que agradeço. Boa noite a todos. Com vocês.